Ah, irmãos, eu peço desculpas pelo improviso, né? É a primeira vez que eu estou usando essa mídia, esse meio para me comunicar, né? Então, certamente, as próximas vezes acho que vai estar mais organizado, né? Mas, então, eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, e lermos alguns versículos, né? Primeiro Deuteronômio 1, de 1 a 5. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei. E em seguida, irmãos, Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 4 a 15. Deuteronômio 6, de 4 a 15. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque podemos estar reunidos no teu nome, te agradecemos pela ceia que tivemos, te agradecemos pela tua palavra. Queremos agora, Senhor, meditar nesse livro que estudamos. Queremos recapitular, resumir, concentrar a mensagem desse livro em algumas sessões. Pedimos a tua graça para isso, porque sabemos que só tu podes nos conceder graça para isso, Senhor. Então, abre a tua palavra para nós e grava esse livro para nós. Que esse livro não seja apenas algo que percorremos por algum tempo, mas que a sua mensagem possa ficar gravada nos nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, é que nós oramos. Amém. Quando nós olhamos para esse livro de Deuteronômio, irmãos,
nós temos um contexto que nós precisamos entender, né? Este livro, sempre que nós estudamos um livro da Bíblia, nós devemos perguntar qual é o objetivo do Espírito Santo com esse livro, né? Nós sabemos muito bem, porque o Senhor Jesus nos falou, lá em Lucas, no capítulo 24, né? O Senhor Jesus deixou claro para nós qual é o tema das Escrituras, né? Quando ele falava com os discípulos, né, no caminho de Emaús, a palavra nos diz assim, em Lucas 24, 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, né? E não somente no versículo 27, mas mais adiante, no versículo 44 do mesmo capítulo 24 de Lucas, está escrito assim: a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Normalmente, nós pensamos que esse versículo 45 quer dizer que o Senhor, como que ergueu as mãos e, por ação do seu poder, abriu o entendimento dos discípulos. Esse elemento até pode estar presente, sem dúvida nenhuma. Mas esse abrir o entendimento para compreender as Escrituras, na verdade, é o conteúdo do versículo anterior, versículo 44. Né? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, quando o Espírito Santo nos dá a compreensão de que todo o Antigo Testamento, e obviamente o Novo também, trata do cumprimento de tudo o que estava escrito a respeito do Senhor, então, quando isso fica claro para nós, a Escritura é aberta. Enquanto isso fica velado e impedido, nós ainda não conseguimos penetrar nas Escrituras. E é por isso que nós vemos tantas coisas ditas a respeito da Bíblia, às vezes coisas daquilo que se chama de religião cristã, né? Ou seja, dos diferentes ramos do cristianismo. Por isso que há tantas divisões, por tantas ideias, filosofias, doutrinas, discordâncias, porque, de alguma forma, houve uma falha de entender que o âmago, o centro das Escrituras, não é outra coisa senão a pessoa, a obra do Senhor Jesus. Então, quando isso fica claro, a Escritura é aberta. Se isso não fica claro, a Escritura permanece um mistério, permanece um enigma, né? Então, é muito importante, né? Então, quando o Senhor diz aqui, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, isso tem diretamente a ver com o nosso livro de Deuteronômio, né? A lei de Moisés trata dele, da pessoa dele, da obra dele, e de todos os efeitos, desdobramentos e consequências que a pessoa e a obra do Senhor têm. Por exemplo, a igreja, né? A igreja, ela vem da pessoa e da obra do Senhor. E nós entendemos a igreja dessa forma. O reino em mistério nos nossos dias. O reino que vai vir externamente visível em breve. Tudo isso está na sua pessoa. Quando nós vemos a ele, nós vemos o rei e nós vemos o reino. Então, é muito importante, quando nós estudamos um livro da Bíblia, que nós tenhamos essa pergunta, né? De que forma Cristo, a sua pessoa, a sua obra, a sua vontade, o seu propósito estão sendo levados adiante através desse livro, né? E o livro de Deuteronômio
é a mesma coisa, né? Não é diferente de todos os outros 65 livros das Escrituras, né? Então, nós vamos meditar a respeito. Hoje eu não quero, até acho que vai ser uma coisa mais rápida, mas assim, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas a respeito desse livro, né? Esse livro, o livro de Deuteronômio é muito facilmente divisível, né? Porque ele tem 3 partes muito claras, que são a primeira parte, que é uma parte histórica, composta dos capítulos 1 ao capítulo 4, né? É o chamado discurso histórico de Moisés. A segunda parte, que é o discurso legislativo, ou seja, é uma parte composta principalmente com a retomada da lei, né? O discurso legislativo vai do capítulo 5 até o capítulo 28, né? Ou seja, compõe a maior parte do livro, né? E, por fim, o discurso profético, né? Capítulos 29 a 34, né? Então, são 3 partes, 2 menores, uma no início, outra no fim, e uma no centro. O discurso, então, histórico, o discurso legislativo e o discurso profético, né? Só para repetir. Histórico, capítulos 1 a 4. Legislativo, capítulos 5 a 28. Profético, capítulos 29 a 34. Tá? O histórico trata com o passado e as lições que nós sempre devemos aprender da história do povo de Deus, né? O discurso legislativo, maior parte do livro, trata do presente, né? Ele trata daquilo que nós devemos ter em mente em relação ao caminho de Deus e ao propósito de Deus nos nossos dias, no nosso tempo, né? E para isso a palavra de Deus é revelada, aqui no caso a lei. E por fim, o discurso profético se refere ao futuro do povo de Deus, né? Ele trata daquilo que virá. Aí ali Moisés fala de bênção, de maldição, né? Moisés fala do que vai acontecer no futuro em relação ao povo de Israel. Tá? Então, obviamente que nós não vamos ver essas 3 partes hoje. Hoje queremos ver apenas uma introdução a esse livro, né? O contexto de Deuteronômio, o contexto no qual esse livro ocorre, é bastante importante, né? Deuteronômio, o nome em grego desse livro significa segunda lei, né? Na verdade, Deuteronômio não é uma segunda lei no sentido de que a primeira lei foi mudada. Não. A segunda lei é no sentido de que há uma repetição. Deus repete muitas vezes aquilo que ele quer nos dizer. O princípio da repetição, se os irmãos quiserem, eu vou só citar os 2 versículos, Jó 33:14, né? E Salmo 62, 11. São 2 momentos no Antigo Testamento em que a palavra de Deus nos fala desse princípio da repetição, né? Que Deus fala uma vez e fala uma segunda vez, né? Segundo Pedro também, a epístola, Pedro, na sua segunda epístola, ele fala, né, que ele não vai trazer nada novo, mas, na verdade, ele está repetindo para enfatizar verdades que os irmãos devem ter sempre guardados no coração, né? A repetição é necessária por várias razões, né? Primeiro, porque nós somos muito limitados, muito esquecidos, muito distraídos, né? Então, Deus repete por causa disso, né? E também porque nós somos muito duros de coração, muito teimosos, e Deus tem que repetir, né? Para que as coisas fiquem claras para nós, né? E isso nos chama a atenção para o seguinte, irmãos.
muitas vezes, nós nos tornamos arrogantes com relação à palavra de Deus. Nós ouvimos alguma coisa, nós ouvimos uma mensagem, ou nós ouvimos um irmão compartilhando algo, e nós imediatamente lembramos que já ouvimos a respeito disso anteriormente, né? E o primeiro pensamento, o primeiro sentimento que vem é aquele, eu já sei disso. E quando o irmão começa a falar, imediatamente a nossa mente traz ao nosso coração todas aquelas verdades que nós já ouvimos, já catalogamos na biblioteca da nossa história cristã, vamos dizer assim. Então, às vezes tem um tema que nós já ouvimos, sei lá 15, 20 vezes. E nós temos aquela atitude, vamos ver o que esse irmão vai dizer, eu já conheço essa perspectiva. Isso é uma atitude de autossuficiência, é uma atitude que vai nos bloqueando para poder ouvir de forma nova e viva a palavra de Deus. Né? Quando alguém chega num estágio desses, essa pessoa está numa condição muito perigosa, né? Porque ela se torna quase que impermeável à palavra de Deus. Né? Mas Deus quer repetir, Deus quer trazer de novo as coisas, Deus quer impactar o nosso coração de uma forma nova. Né? E isso ele vai fazer várias vezes na nossa vida. Né? E possa o Senhor preservar os nossos corações permeáveis à palavra de Deus, de forma que nós ouçamos de novo, como se fosse a primeira vez, dispostos a sermos ensinados, a sermos instruídos, a sermos corrigidos, a sermos moldados pela palavra de Deus. Né? Então, por isso que Deuteronômio é a segunda lei. Não que é uma lei diferente da primeira lei, não. É a segunda vez que a lei vai ser falada. A lei já foi dada antes. E Deus fala de novo em Deuteronômio. Tá? Embora seja a mesma lei, ela é apresentada numa perspectiva diferente. Ela tem um novo significado e uma nova aplicação. Deus fala, Deus repete as mesmas coisas, mas ele nunca fala do mesmo jeito. Isso é algo maravilhoso. Por isso que nós temos que sempre ouvir de novo. Quando Deus vem falar conosco a mesma coisa, pode estar certo, irmão. Vai ter novidades. Tem expectativa por aquilo de novo que o Senhor vai trazer, ao falar o mesmo assunto conosco, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Né? É só nós lembrarmos dos evangelhos, né? Nós temos 4. E pensarmos assim, por que 4 evangelhos? Porque nós precisamos de 4 perspectivas para ganhar uma visão completa da pessoa do nosso Senhor. Né? De alguma forma, essas 4 visões elas vão nos dar um panorama amplo e abrangente, pelo qual o Espírito Santo vai poder nos revelar a pessoa do nosso Senhor. Né? Eles são muito parecidos, principalmente os 3 primeiros. Mas eles têm uma ênfase diferente. E nós precisamos aprender essas 4 ênfases. Deuteronômio nos fala da palavra de Deus. Se vocês lembrarem, irmãos, do lado do capítulo 17 de Deuteronômio, fala sobre o rei. Né? Fala sobre o dia, né, que Israel estabeleceu um rei sobre si. Quais são as características desse rei? Tem uma característica que é muito interessante, que é dada no versículo 18 do capítulo 17, onde diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus,
a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, vejam só aqui. O rei, quando ele se assentar no trono do seu reino, ou seja, quando ele assumir o reino e se assentar no trono, ele deverá escrever para si um translado desta lei num livro. Vejam só, isso aqui é o livro de Deuteronômio, que o rei deve copiar. Não, o rei não vai pegar o livro, um dos livros que os sacerdotes têm. O rei não vai pegar o livro que o rei anterior copiou. Não, cada rei, ele precisa fazer uma cópia deste livro inteiro. Ele vai fazer essa cópia, vai copiar todos os capítulos, isso vai demorar algum tempo, e aí, depois que ele tiver essa cópia, ele vai ler, né? E nele lerá todos os dias da sua vida. Então, aqui nós percebemos como esse livro é importante, né? E como ele deve realmente estar guardado nos corações do povo de Deus, né? O povo em geral também é recomendado, em Deuteronômio 6, nos é dito que nas casas, no capítulo 6, no versículo 9, aqui diz, né, com relação às palavras, né, do livro de Deuteronômio, né, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, né? Anteriormente diz, atarás como sinal da tua mão, na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, né? Então, esse livro ele deve estar presente em toda a atmosfera de vida do povo de Deus. Escrito nas portas da casa, nas paredes, em tudo que é lugar. Ele deve ser um motivo constante, a ocupação constante do povo de Deus, né? Então, isso nos mostra qual é a nossa atitude para com a palavra de Deus, né? Então, o livro de Deuteronômio ele está enfatizando esses aspectos que antes na lei não haviam sido enfatizados. A primeira lei, né, se nós pudermos chamar, entre aspas, de primeira lei, a lei que foi dada nos livros de Êxodo, Levítico e Números, né, ela foi uma lei objetiva, né? Principalmente lá no Sinai, nós sabemos que foi Deus que falou diretamente, né? Deus falou a Moisés, Moisés transcreveu e Moisés transmitiu aquilo que Deus havia falado, né? Então foi o falar direto de Deus. Agora, a segunda lei, a lei de Deuteronômio, é diferente da primeira nesse aspecto. Porque, claro que Moisés foi instrumento de Deus, mas aqui quem falou foi Moisés. Moisés falou. No Sinai, Deus falou. Ou seja, Deus diretamente se revela aos homens. É algo objetivo. Agora, aqui, nas campinas de Moabe, diante do Rio Jordão, olhando para a terra que seria conquistada, nós temos a palavra subjetiva de Deus. O próprio homem, Moisés, ele vai interpretar, porque aqui diz no capítulo 1 que ele explicou, né? Versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei. Aqui Moisés vai explicar, é uma interpretação ungida pelo Espírito Santo, que se torna a palavra de Deus, tanto quanto a palavra falada diretamente por Deus, né? Mas essa questão do instrumento humano é muito importante, né? No caso de Deuteronômio, nós temos um Moisés diferente do Moisés do Monte Sinai. Nós temos um Moisés com 38 anos no deserto. O povo de Israel saiu do Egito e chegou ao Sinai. Isso levou 2 meses. O povo de Israel ficou 12 meses no Sinai.
E depois disso, o povo de Israel ficou 38 anos e alguns meses no deserto, completando esse período de 40 anos. Moisés, nesses 38 anos e meio de deserto, ele experimentou a Deus de uma forma que o capacitou a interpretar a lei de Deus para essa segunda geração diante do Jordão nas Campinas de Moabe, né? E essa é a nossa relação com a palavra de Deus, irmãos. Nós também, nós recebemos a palavra de Deus, mas nós precisamos de experiência com a palavra de Deus. E a experiência é que vai nos levar a entender a palavra de Deus num outro nível. Deuteronômio representa um nível superior do entendimento da lei em relação ao que havia sido revelado antes, né? E esse entendimento superior, ele é dado a Moisés, depois da experiência que ele tem com o Senhor nesses 38 anos após o Sinai, né? Essa experiência não é meramente tempo de cristianismo, tempo de igreja. Essa experiência é a experiência do Senhor, é a experiência de Cristo. A palavra de Deus tem que nos levar a experimentar o Senhor, a conhecer o Senhor, a entrar num relacionamento vivo com Ele, a entrar numa experiência da vida dele, fluindo em nós, se expressando em nós, ganhando terreno nas diversas áreas do nosso ser, né? E quando essa experiência do Senhor cresce, o entendimento da palavra do Senhor cresce junto. Isso nos ensina, irmãos, que experiência espiritual é essa experiência com o Senhor. Conhecer as Escrituras precisa ser algo ligado a essa experiência com o Senhor. Porque, do contrário, nós conhecendo só as Escrituras por si só, por elas mesmas, nós vamos, talvez, nos tornar filósofos ou teólogos, mas nós não vamos entrar no sentido mais elevado, que é conhecer o mesmo Senhor, experimentar o Senhor e poder testificar do Senhor de uma forma viva por meio das Escrituras. Então, Deuteronômio é a segunda lei, porque ela nos fala de uma experiência espiritual que nos leva a conhecer a palavra de Deus, a lei de Deus, de uma forma nova, de uma forma mais alta do que antes nós havíamos conhecido. Aquela geração estava ali para entrar na terra. Os irmãos devem lembrar que o povo que ouve Moisés falar o livro de Deuteronômio é uma nova geração. A geração anterior toda havia morrido no deserto. Vocês lembram que o povo foi contado, né? E todos os de 20 anos para cima aptos para ir à guerra, né? Eles foram contados lá no Sinai. Esses todos morreram no deserto. Ou seja, todos os que estavam ali nas Campinas de Moabe eram jovens, adolescentes, crianças de menos de 20 anos, que talvez alguns deles, os mais velhos, certamente lembravam do Sinai, do Senhor falando da montanha fumegante, né, e de todas as experiências, mas a maioria, a grande maioria deles, eram pessoas que haviam nascido depois, ou que eram muito pequenas naquele momento, ou que nasceram no deserto durante aqueles 38 anos de peregrinação, né? Então, essa geração precisava ouvir a lei novamente. E é por isso que Moisés, novamente, explica a lei. Ele traz a lei de uma forma nova, viva, para essa geração que não havia ouvido diretamente
a lei. Essa geração era diferente da anterior. Essa geração não pecou por incredulidade. Essa geração, ela creu no Senhor. E por causa disso, ela entrou naquele combate inicial, antes de entrar na terra, que Deuteronômio narra, contra Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. E ali houve vitória. Então essa é uma outra geração, é uma geração que creu, né? E agora, eles estão numa posição privilegiada. Eles estão ali diante das campinas de Moabe, né? Eles estão ali olhando, diante deles está o Rio Jordão, e do outro lado já está a terra. O Rio Jordão é um rio pequeno, né? Eu não teria como, um rio assim de 30 metros de largura, né? Facilmente se enxerga o outro lado, a paisagem. Quer dizer, a distância a ser percorrida para que se entrasse na terra era muito pequena. A terra estava diante deles, né? Eles estavam na iminência de entrar. E Moisés, então, gasta esse tempo, é uma espécie de conferência, para explicar o livro de Deuteronômio, para que eles tivessem essa mensagem para entrar na terra. O fato de ter Canaã diante dos olhos é uma circunstância muito especial e diferente para essa geração, né? A outra geração apenas enviou espias. Como um testemunho da sua própria incredulidade. Essa geração estava ali diante da terra. E o fato deles verem aquilo que iam conquistar, de estar diante dos olhos deles, isso era um tremendo incentivo para que eles pudessem compreender a lei. Porque a lei estava muito intimamente ligada à conquista da terra e à manutenção daquela terra. E então, quando aquela geração está olhando o terreno a conquistar, está olhando o objetivo da sua caminhada, aqueles 40 longos anos chegaram ao fim, agora vamos conquistar, né? Então, aquela lei ela adquire um sentido muito mais concreto. É guardando aquela lei, é tendo as diretrizes daquela lei no coração, que a conquista da terra será aberta da parte de Deus. E a manutenção também daquela terra será possível. Então, isso é algo muito importante. E se nós traduzirmos isso para a linguagem do Novo Testamento, irmãos, isso é algo muito importante para nós. Hoje, se nós não temos uma visão clara, concreta, do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, o propósito eterno de Deus em Cristo para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a sua igreja. Se nós não temos clareza, se não é algo real para nós, o que Deus quer fazer hoje conosco e com a sua igreja, e não é só o que ele quer fazer, o que ele já determinou fazer, o que ele já determinou alcançar, e ele vai alcançar. Se isso não é algo concreto para nós, nós perdemos a noção do alvo. Nós perdemos a noção da nossa Canaã. Nós não temos uma noção clara do reino de Deus, daquele reino que em breve vai vir. Se nós não temos uma noção do governo de Deus, do governo perfeito, justo de Deus sobre essa terra, o governo de Cristo sobre todo o universo, que em breve se manifestará. Se isso não é concreto para nós, a caminhada fica muito difícil. A palavra de Deus fica fechada. A palavra de Deus vira um conjunto de normas, um conjunto de filosofias, um conjunto de coisas de pouca compreensão e de pouca aplicação prática, né? Então, é muito importante
que nós tenhamos uma noção clara dessas realidades eternas. Nós somos o povo chamado para entrar em Canaã. Nós somos um povo chamado para uma realidade preparada por Deus, para uma terra que emana leite e mel, para uma terra de chuva, de provisão abundante, de colheitas, de vinhedos e olivais, de ferro e de cobre, para uma terra de ampla provisão. Isso tudo significa a plenitude de Cristo. E não apenas individualmente, mas a plenitude de Cristo para o seu povo. Nós somos chamados para essa terra, para experimentar essa terra. E se nós perdemos a noção desse horizonte, a palavra de Deus fica fechada para nós. E nós não entendemos. E nós temos dificuldade. Então, é muito importante que as realidades eternas nos deem uma perspectiva para que nós possamos compreender a palavra de Deus, a lei de Deus, e entender em que sentido ela nos vai fazer ingressar na terra, conquistar a terra e manter a posse dessa terra. Né? Esse é o sentido que o livro de Deuteronômio quer nos dar. Por fim, 2 pontos que eu acho importantes colocar em relação ao livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio ele nos fala da segunda lei, a lei posterior. Né? Como já dissemos, em essência, é a mesma lei. Não há novidades, mas existe uma nova interpretação, uma amplificação. A lei é colocada num patamar mais elevado em termos dos seus objetivos, da sua aplicabilidade. Né? Nós vamos entender por que em seguida, não hoje. Né? Mas esse livro nos fala, nos reitera a importância da lei de Deus. Existe um problema que surgiu depois da Reforma. A Reforma, no século XVI, com muita razão e com muita ênfase, trouxe de volta a graça de Deus para os filhos de Deus. A importância da graça de Deus, da provisão de Deus em Cristo Jesus. Só que a doutrina da graça, ela com o tempo, ela foi escorregando. Se antes da Reforma nós tínhamos a doutrina das obras, as obras mortas, que a Igreja Romana trazia como necessárias, a penitência, as ofertas de dinheiro, enfim, se antes se alcançava a salvação, o paraíso através dessas coisas, e nós sabemos que isso é falso, agora, depois que se passou a primeira geração da Reforma, a segunda geração, a graça, a doutrina da graça se tornou uma justificativa para que os cristãos ficassem passivos. Tudo é graça. Tudo é a graça de Deus. E com isso, surgiu o problema de muitos cristãos que já não andavam no caminho do Senhor, que já não pensavam mais em crescer em santidade, em cooperar com a obra do Senhor. E isso foi um problema muito sério, porque eles diziam o seguinte: agora não há mais lei, não há mais obrigação, agora é tudo graça. É tudo pela graça. É verdade que é tudo pela graça. Nós sabemos que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso diz Paulo em Efésios. Mas em seguida ele fala
que há um caminho de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, irmãos, é muito importante que nós entendamos a lei de Deus. Lá em Mateus, o Senhor Jesus, em Mateus 5, o Senhor Jesus fala sobre a lei. Existe uma ideia de que a lei de Deus foi revogada. Que a lei de Deus ela não existe mais. Mas o Senhor diz assim, lá em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui nós vemos que o Senhor Jesus é muito claro no que ele diz. Ele não veio revogar a lei, nem os profetas. Ele veio cumprir a lei. Né? Ou seja, a lei precisa ser cumprida. Né? Lá em Romanos, Paulo fala que a lei é boa, Romanos 7, né? Ele fala sobre a lei, Romanos 7, 12 e 14. Ele diz, versículo 12, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, quando nós olhamos para a lei em Deuteronômio, muitas vezes essa tradição evangélica da graça barata, que é um termo usado pelo irmão Bonhoeffer, irmão Dietrich Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado, essa ideia da graça, ela nos barata, não a graça verdadeiramente graça, mas a graça barata, a graça que serve para tudo, que serve para justificativa, para a minha passividade, para a minha desatenção com o crescer em Cristo, né? Essa graça barata, ela nos faz assim, cada vez que ouvimos a palavra lei, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos assim, não, isso não é para mim, né? Queridos irmãos, nós sabemos que nós não podemos cumprir a lei. Nós, seres humanos caídos, não podemos cumprir a lei. A lei é capaz de nos mostrar o que é santo, justo e bom, mas a lei não tem o poder de nos emancipar de quem nós somos, pecadores. Nós sabemos que o Senhor Jesus cumpriu a lei. Ele somente cumpre a lei. Ele cumpre toda a lei. E ele cumpriu toda a lei por nós. Só que agora, ele nos deu a sua vida. E essa vida em nós deve se manifestar. E essa vida em nós é uma vida que cumpre a lei. E se essa vida cresce e amadurece, a lei de Deus se cumpre nessa vida. Por isso a lei de Deus é muito importante. A lei de Deus é importante não no sentido de que eu vou olhar a lei de Deus e eu vou dizer assim, bom, agora eu vou fazer como está escrito aqui. Não, não é assim. A lei de Deus é importante porque a lei revela a santidade, o caráter de Deus. A lei revela o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, homem. Ela mostra quem é o Senhor. E quando eu olho para essa lei, eu não devo rejeitar essa lei como dizendo assim, não, isso não é para mim. Meus irmãos, a aliança da lei, essa foi superada e já está descartada em favor da nova aliança.
Mas a lei em si, ela não foi revogada nem será. A lei nos revela o caráter do Senhor. E quando nós olhamos para a lei no livro de Deuteronômio, o que nós vemos? Nós vemos o Senhor. Nós vemos a pessoa do Senhor. Nós vemos, assim, uma série de ilustrações que mostram o caráter do nosso Senhor Jesus. Tem coisas muito simples. Por exemplo, quando fala lá que se nós encontrarmos um boi caído na estrada, não é nosso, o que nós devemos fazer? Talvez o mais comum e o mais imediato para nós é: eu sou muito ocupado, eu tenho minhas coisas para fazer. Esse não é o meu boi, cada um cuide do seu boi. Esse é o pensamento natural. Mas o que a lei está nos dizendo de uma forma muito simples? Não. Não é assim. O caráter de Deus não é assim. O caráter de Deus é: cuida do boi do teu próximo. Chama os teus servos. Cuida desse boi, alimenta, dá água. Se possível, leva para a casa do teu próximo. Se tu não sabe quem é o dono, guarda contigo. Cuida dele até que alguém venha te perguntar e tu devolva os animais. Isso é uma ilustração muito simples, irmãos. Mas a lei de Deus, ela tem esse objetivo de mostrar quem nós somos e como Deus é. Quando fala, não atrasa a boca o boi que debulha, né? Claro, nós sabemos, Paulo usou tipologicamente isso no Novo Testamento com relação aos servos de Deus, que eles devem ser sustentados, apoiados pela Igreja de Deus. Mas, no sentido mais imediato, às vezes nós queremos ir logo para a tipologia, para as ilustrações, no sentido mais imediato, o que isso está dizendo é o seguinte: seja humano com o teu animal. Se ele está debulhando o grão, dá um pouco para ele comer, para o bicho não ficar desesperado, estando ali, trilhando o trigo, o grão, e com a boca amarrada, não podendo comer nada. Então, isso está falando assim, ó, nós somos cruéis, interesseiros e egoístas. Mas a lei de Deus, ela quer apontar isso e quer nos dizer que não é assim. O caráter de Deus não é esse. Então, nós assim entendemos, olhando cada aspecto da lei de Cristo. Cada mandamento, desde os maiores, os 10 mandamentos que são colocados ali no início, né, da sessão legislativa, até os demais, em todos eles nós vamos perceber o caráter do nosso Senhor está sendo revelado. Então, meu irmão e minha irmã, não despreze a lei de Deus. Você não foi chamado para obedecer diretamente à lei de Deus, mas você deve meditar nessa lei, entender essa lei, deixar que ela te descubra, te mostre quem tu és. Como nós somos contrários ao caráter de Deus, e como a vida de Cristo em nós quer se manifestar de uma forma diferente nas coisas mais simples até as coisas mais amplas. Então, muito importante a lei de Deus. Não despreze a lei de Deus, não torça o nariz para a lei de Deus, não diga assim, não, eu não tenho nada a ver com essa lei. Não, o Senhor Jesus, vivendo em nós, ele quer cumprir toda a lei. E se nós conhecermos a lei de Deus, nós vamos entender como é que a vida dele funciona em nós. Isso é muito importante, tá? A segunda coisa, antes de terminarmos, é o que está dito ali no início do livro de Deuteronômio, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Jornada de 11 dias há, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia de 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Aqui tem um contraste muito claro. Jornada de 11 dias há desde Horebe é o Sinai, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia, ou seja, do Monte Sinai, que está lá no sul da península do Sinai, onde Deus se revelou a Israel, de lá até a entrada na terra, bem no norte, lá em Cades Barneia, a jornada é de 11 dias.
No entanto, no versículo seguinte, sucedeu que no 40º, isso mostra que uma jornada de 11 dias durou 40 anos. 40 anos de deserto. Irmãos, nós sabemos que o deserto é muito importante. E no deserto nós vamos ter uma disciplina que vai nos levar a depender do Senhor e a não mais confiar em nós mesmos. O deserto tem essa função. Mas o deserto ele tem uma duração específica. O deserto não foi planejado para durar 40 anos. Não foi planejado para que toda aquela geração morresse nele. O deserto poderia ter durado 11 dias. Claro, eles tiveram os 2 meses de caminhada desde o Egito, desde a saída do Egito até o Sinai, e depois ficaram 1 ano acampados no Sinai. Não é? Então, se nós somarmos os 11 meses, daria pouco mais do que 1 ano e 2 meses. Né? Mas o que eu quero deixar claro para os irmãos é isso. O deserto não foi feito como um lugar para nós ficarmos e nós nos alongarmos lá. O deserto ele tem uma duração limitada. Nós vamos continuar sendo disciplinados pelo Senhor depois que entrarmos na terra. Quem lê o livro de Josué vai ver isso. O Senhor vai continuar nos disciplinando, mas nós não devemos ficar todo esse tempo nas agruras do deserto, resistindo ao Senhor, endurecendo o nosso coração em incredulidade. Não é esse o objetivo para o qual nós somos chamados. O Senhor nos chamou para entrar na terra. Então, eu lembro dos místicos da história da igreja. Os místicos da história da igreja, eles nos trouxeram assim uma contribuição muito preciosa a respeito da vida de intimidade com o Senhor, a respeito da experiência espiritual, e eles têm muita riqueza. E certamente, lendo os livros aí de São João da Cruz, Madame Guyon, né, nós aprendemos muitas coisas. O irmão Lawrence, que são os místicos famosos. Mas nós sabemos que houveram muitos místicos, que eles desenvolveram um prazer pelo sofrimento. Um prazer, como se eles dissessem assim, se eu sofrer, então eu vou estar crucificando a minha carne. Meus irmãos, o Senhor vai trazer a medida de sofrimento necessária, né? Pedro fala, sereis, né, que tereis tribulação, se necessário. Então, o Senhor sabe a medida do que nós precisamos. Nós não devemos nos alongar no deserto. O Senhor quer tratar com o nosso eu, o Senhor quer dar um golpe forte no nosso eu, mas Ele vai continuar nos disciplinando depois que nós estivermos em Canaã. Né? Então, nós temos que ter, ao começar o livro de Deuteronômio, essa é uma lição que devemos guardar. Né? Nós somos chamados, sim, a passar pelo deserto, mas se nós ficarmos um longo tempo no deserto, tem alguma coisa errada, porque Deus nos chamou para entrar em Canaã, para entrar na posse da terra, para experimentar das insondáveis riquezas de Cristo em Canaã. Então, o livro de Deuteronômio é para aqueles que descobriram isso e que querem entrar e que estão diante da terra. E agora, então, eles vão receber de Moisés essas 3 lições básicas. Primeira lição, a lição da história. A revisão do que aconteceu no passado pelo Espírito Santo. Em seguida, a lei. Qual é o sentido verdadeiro da lei? E, por fim, a profecia, o futuro. O que virá. Né? Então, esse é o panorama que o livro de Deuteronômio quer conceder. Então, nós vamos ficar por aqui, né? Isso é apenas a primeira, né, abordagem, né? Eu espero poder, em seguida,
compartilhar alguma coisa com os irmãos sobre o discurso histórico e a sua aplicação para nós, sua validade para nós, suas lições, o discurso legislativo e a questão da lei, o que a lei de Deus nos traz, e, por fim, o discurso profético, né? Ou seja, como Deus enxerga o que virá em termos do cumprimento do seu propósito no meio do seu povo. Tá? Então, eu vou encerrar a transmissão por aqui. Essa transmissão depois ela vai ficar disponível para os irmãos, né? Caso os irmãos queiram, eu não sei se os irmãos querem novamente entrar no Skype para alguma coisa, né? Talvez já está quase 8 horas, mas enfim, podemos nos comunicar aí pelo WhatsApp, né? Mas antes de encerrar, vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Nós queremos realmente, Senhor, nos prostrar diante de ti, para que a tua palavra possa moldar todo o nosso ser, o nosso coração. Senhor, nós precisamos que a tua palavra viva venha separar alma e espírito, venha fazer aquela obra de revelar, Senhor, os pensamentos e propósitos do coração, expor quem nós somos, para que nós vejamos quem tu és, e que dessa forma tu possas ser aquilo que tu és nas nossas vidas. Senhor, nós queremos que tu venhas viver em nós para que tu cumpras a lei em nós, e o Pai possa ter prazer na vida dos seus filhos. Então, Senhor, nós pedimos que tu abras ainda um pouquinho mais esse livro para nós, esse livro pelo qual nós já passamos, mas que queremos agora fazer esse fechamento para guardar dele tudo aquilo que tu ainda quiser nos falar. E nos encomendamos nas tuas mãos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.